Fala, meus queridos amigos! Estou aqui no nosso vídeo já diário, né? De um ansioso, diário do Vitor, diário de tudo, que eu venho relatando como é que está sendo a progressão da minha recuperação de uma crise de ansiedade, né? Bom, não vou dar muitos detalhes, porque se você não está acompanhando dos últimos vídeos, então, pô, você tem que se atualizar dos vídeos anteriores. Mas basicamente hoje eu tive um dia mais reflexivo, né? Eu tô mudando uma nomenclatura para mim que durante muitos anos eu considerei dias tristes, dias para baixo. Pô, Vitor, você tá querendo gourmetizar a palavra? Não, a tristeza é óbvio para mim. A minha tristeza, ela tem alguns significados e quando ela se alastra durante muito tempo, começa a ficar perigoso. Então, assim, já vira algo mais, junto com a minha psiquiatra, próximo de uma depressão. Então, assim, não tô trazendo, gourmetizando a tristeza, jamais. Mas quando eu acordo, e geralmente na parte da manhã, são os períodos que eu tenho um pouco mais de dificuldade, depois dessa crise, principalmente, é, eu quando acordo e tenho essas vibes um pouco mais pra baixo, de, pô, será que é a ansiedade tentando chegar, falando, pô, não vai dar certo, coisas que você quer fazer. Enfim, eu comecei a usar a palavra mais dias reflexivos. Como eu falei pra vocês, eu adquiri um hábito que depois de muitos anos viciado em celular, ou seja, eu acordava e, ó, já tava aqui, ó, o que que tá acontecendo no mundo, o que que tá tal. Eu entendia, pra mim, que isso era positivo. Eu tava me atualizando com informações, tava ficando mais antenado, mais atualizado e tal. Mas eu tava, era na verdade, me viciando cada vez mais em conteúdo. Tava informado, mas eu esquecia de viver, né? Então, assim, tava consumindo tanta coisa quando eu acordava que esquecia de prestar atenção nas minhas coisas. O que eu precisava resolver de mim naquele dia. Mas não digo profissionalmente, nem em questões pessoais, não, é um autoconhecimento de fato, né, do que eu era, o que eu estava sentindo ou não. Então esses dias reflexivos são dias importantes para mim. E com esse hábito novo da escrita, né, eu começo a botar ideias, coisas que vão passando pela minha cabeça, enfim, logo pela manhã, logo quando eu acordo, isso já me dá um up bem legal, é que tem mantido o meu humor e nesses dias reflexivos eu fico muito mais equilibrado, ou seja, a ansiedade que atacava e vinha com muita força lá atrás, agora ela fica mais controlada e eu consigo senti-la e entender por que eu estou sentindo aquilo. Ou seja, são eventos que estão para vir, aí eu começo a botar no papel, começo a entender. É óbvio, lembrando, eu tenho tratamento psicológico, psiquiátrico, eu tomo remédio, então assim, eu tô tendo um pouco mais de ajuda para conseguir lidar com isso. Então, assim, eu estou me cercando de tudo que é possível, estou investindo no que é possível para poder manter um equilíbrio e, principalmente, me entender. E equilíbrio que eu digo é não que eu seja um desequilibrado, pelo contrário, mas utilizar ferramentas exteriores a mim para poder não resolver meus problemas pessoais. Ou seja, se eu tenho uma dúvida, se eu tenho um dia mais triste, um dia mais magoado, se lá atrás vou tomar uma cerveja de noite, vou relaxar jogando videogame por horas, vou assistir, maratonar séries por horas, vou me desligar. Tudo em excesso, na verdade, né? Então eu utilizava de ferramentas em excesso para não pensar no problema. Então hoje não. Hoje, para me manter equilibrado nesses termos, eu uso ferramentas um pouco mais saudáveis. A atividade física, a escrita, a leitura são um dos exemplos. E aí eu também, aí você vai analisando, né? Você começa a ver que os problemas não são. Eu começo a ver que os meus problemas que estão me gerando aquela ansiedade, eles não são reais. Então, assim, pode ser que vão acontecer, pode ser que aconteça coisa boa. E aí eu começo a substituir. Pô, não, pode ser que não aconteça aquilo, pode ser que aconteça outra coisa, tal. E aí eu começo a rememorar. Aí, pô, hoje, de madrugada, eu dormi muito mal. A Joana acordou muitas vezes de madrugada, eu e a Aline não dormimos tão bem. Então eu começo a rememorar. Falei, bom, então já não houve um descanso de qualidade. Cara, isso é fundamental. Dormir bem é fundamental. Então, assim, meu descanso já não foi dos melhores. Então falei, opa, então, ó, já tem aí um agente que me causou um pouco de essas tristezas que tá vindo. Meu corpo não descansou como deveria. Então, porra, desculpa o palavrão, mas não é o evento que pode ser que aconteça lá na frente. É alguma coisa que agora aconteceu comigo. Então, pô, vou me alimentar melhor e hoje vou tentar dormir melhor.
E aí, assim, aí fui pô, tal, rememorando e tal, e começo a ter pequenos insights. E um deles é, que eu já venho trabalhando, até falando nos últimos vídeos, é o modo automático. Eu vivi durante muitos anos em modo automático. Pô, Vitor, como assim e tal? Vocês já viram aquele filme O Clique, do Adam Sandler? Não sei, né? Eu gosto do Adam Sandler, tem a galera que torce o nariz. Mas é um filme de um cara extremamente ansioso, que vive em função de acelerar a vida dele para chegar e conquistar projetos enormes da vida profissional dele e do lado pessoal também, e ele vai esquecendo da família, vai esquecendo de viver, e aí ele consegue um controle remoto que ele adianta o tempo, quando ele vai ver, ele morreu e não viveu. Ele esqueceu de viver. Então, assim, ele vivia, ele tinha um personagem dele que vivia no modo automático. Quando ele apertava o controle, ele, pessoa, estava vivendo no modo automático. Para quem nunca viu, assim, eu sou suspeito para falar, mas é um filme que conta uma história bem bacana, é bem marcante para mim e trata um pouco dessa ansiedade de certa forma, não de forma direta, mas de forma indireta ali falando. Então, assim, ele vivia no modo automático e guardado as devidas proporções. Não quer dizer que eu vivesse totalmente no modo automático. O que é o modo automático meu, Vitor? Fazer tarefas concomitantes com outras tarefas. E aí, cara, coisas bobas que eu reparava que minha mãe falava quando eu era criança, eu tava fazendo e negligenciando. Então, repetindo, tá? Não é uma fórmula para ninguém. É uma fórmula que eu reparei que não estava funcionando para mim e eu precisava mudar. E tem sido positivo. O fato de eu comer assistindo televisão, mexendo no celular, lendo alguma coisa, pô, eu tava me enganando que eu tava adiantando algum serviço e até tava, mas a minha saúde tava indo pro escambau. Primeiro, porque eu não tava me alimentando bem, porque eu não tava prestando atenção na comida, não tava consumindo o conteúdo ou a informação da melhor maneira possível, tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo, e eu não tava nem saboreando a comida. Então eu olho e falei, cara, pô, tem esse prato maravilhoso aqui na minha frente e eu não posso esperar 20, 30 minutos para resolver outras coisas? Não, pera. Então, ó, hoje, esse modo automático da alimentação, eu dei um stop, pause. Pera aí, cara. Hoje eu consigo comer. Pô, Vitor, mas você deixou de ver fazer o que você... Não, cara, tem. Na maioria das vezes, vamos lá, é um processo, tá? Não é o certo ou o errado, é o que tá funcionando para mim. Às vezes tá noite, pô, vou comer uma pizza assistindo um filme e tal, mas geralmente eu gosto de parar e saborear. Isso é um exemplo do modo automático. Ou, cara, isso era muito clássico pra mim. Quando eu tava na academia, uma das coisas que eu gosto de fazer é treinar, todo mundo sabe. Mas, ao mesmo tempo que eu tava treinando, eu tava ouvindo um podcast e tava anotando informações de ideias, de trabalho, de vídeos, de coisas que eu precisava ver, da minha empresa que eu precisava gerenciar. Eu tava fazendo três coisas simultâneas ao mesmo tempo. E aí eu paro pra refletir e falo, velho, eu não tava fazendo nada com atenção. Eu não estava dando foco para o exercício físico que eu gostava, não estava dando foco para o trabalho que eu estava fazendo, não estava dando foco para o podcast que eu estava ouvindo. Então, eu começo hoje a me separar um pouco do meu modo automático e estou tentando ser mais presente nas ações que eu me proponho. É óbvio que nem tudo assim eu vou conseguir com frequência fazer uma coisa por vez. Às vezes talvez seja necessário. Mas aí entra o que eu falei no início do vídeo. Eu tô deixando de lado o excesso. Tem coisas que, pô, gente, eu posso muito bem fazer uma coisa por vez. Tem outras que, beleza, num dia corrido, uma urgência, aí eu vou acumular coisas que eu vou fazer ao mesmo tempo, mas não pode ser o todo. Eu adoro fazer atividade física, pô, então não é o momento pra eu fazer. Deixa eu consertar porque fez o barulhinho aqui, mas eu adoro atividade física, então não é o momento para eu fazer uma coisa paralela, é uma coisa para eu me divertir fazendo o que eu tô fazendo e deixar para me manter atento a outras coisas em outros momentos. Eu adoro ver um filme e adoro comer, pô, por que que eu não faço uma coisa e depois faço outra? Então, basicamente isso. Tô aqui, ó, tô nos meus insights, aprendendo comigo mesmo. Tá aqui mais uma atualização para vocês, meus amigos. Tô adorando os comentários que vocês estão deixando, dando sugestões, ideias, relatando o que vocês passam, estão passando. Espero que esteja sendo positivo para vocês. Valeu? Beijo, querida amiga, meu querido amigo, e até a próxima. Quem sabe amanhã. Tchau.